E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje vou contar a história incrível de uma mulher chamada Tara. Vocês não vão acreditar no que aconteceu com ela. Meu nome é Tara, meus amigos me chamam de Tartar, não pergunte o porquê. Em janeiro de 2021, descobri que estava grávida do nosso quarto filho. Desde o momento da concepção, algo parecia estar errado com esta gravidez. 2 meses depois, fui diagnosticada com placenta prévia. Para quem não sabe, isso é quando a placenta cresce perto da abertura do útero, aumentando o risco de aborto espontâneo e outros problemas de saúde. De qualquer forma, a placenta prévia era o menor dos nossos problemas, já que tivemos o líquido amniótico testado para determinar quais problemas o bebê poderia ter, e não recebemos as melhores notícias. Nos disseram que o bebê tinha uma alta probabilidade de síndrome de Down. A ideia de ter um filho com necessidades especiais aos 40 anos me assustou. Alguns dos meus primeiros pensamentos foram: o que aconteceria com ele ou ela quando eu morresse? Quem cuidaria dessa criança? Naturalmente, o tema do aborto surgiu, mas meu marido e eu rejeitamos imediatamente a ideia por causa de nossa religião. Fui colocada em repouso na cama e me disseram que eu precisaria evitar qualquer tarefa árdua. Por volta do 7º mês, senti uma sensação de vazamento e gritei para minha mãe chamar a ambulância. O que eu pensei que fosse a minha bolsa estourando, na verdade era eu sangrando devido a uma hemorragia. Fui levada às pressas para o hospital e imediatamente preparada para uma cesariana de emergência. Fui levada de volta à sala de cirurgia e então perdi a consciência. A coisa estranha sobre morrer e a morte é assistir a isso acontecer. Segui meu corpo de volta à sala de cirurgia, onde o médico murmurou algumas palavras e disse: "Estamos perdendo ela, abram-na, precisamos tirar esse bebê, depois nos preocupamos com medidas de salvamento para a mãe." Assisti enquanto eles me cortavam e tiravam meu filho prematuro. Lembro de ouvir o médico dizer que não sabia se o bebê sobreviveria e começar as medidas de salvamento em mim. Enquanto costuravam minha cesariana, uma enfermeira fazia massagem cardíaca em mim e a outra me dava oxigênio. Assisti a tudo isso com puro espanto. A última coisa que lembro do médico dizendo foi: "Temos que chocá-la." Foi nesse momento que fui puxada imediatamente para cima a uma velocidade que descreverei como caindo de um penhasco para cima. Você se lembra de como parece cair rapidamente em um sonho? Bem, parece essa velocidade, mas subindo. Comecei a ir cada vez mais rápido, até parar abruptamente. "Bem-vinda, Tara. Estávamos esperando por você." Ouvi uma voz em minha cabeça. Olhando ao redor, meus olhos começaram a ficar menos turvos e consegui ver onde estava. Eu estava em uma cidade linda, cristalina, daquelas que nenhum conto de fadas pode se comparar. Ouvi a voz novamente. "Bem-vinda ao lar, Tara. Estávamos esperando por você." Olhei ao redor até ver quem estava falando. O homem que vi não era o mais bonito, mas também não era feio. Ele tinha uma barba marrom, olhos castanhos e o sorriso mais lindo que já vi. Sua pele era de uma cor meio oliva, parecida com o bronzeado de um surfista. Ele usava uma túnica com um cinto dourado na cintura. Não pude deixar de ficar hipnotizada. "Você estava me esperando?" "Sim", respondeu o homem. "Mas por que eu?" "Tara, você completou sua missão. É hora de você voltar", disse a voz suavemente. Não é a minha hora. Acabei de ter um bebê, lembro de tudo. Preciso estar lá para o meu bebê", disse, ficando mais ansiosa. Não importa o quanto este lugar me trouxe paz, alegria e nenhum sofrimento. Eu queria voltar para os meus filhos. Eu sabia profundamente que eles precisavam de mim e nada me impediria de voltar para eles. "Por que você deseja tanto voltar?" perguntou o homem, como se estivesse perplexo que eu não quisesse ficar. "Eu preciso estar lá para os meus filhos. Eles precisam de mim. Tenho que voltar, por favor, me deixe voltar", implorei. "Todos os seus entes queridos estão aqui para você. Você está disposta a abrir mão de tudo isso?" Ele perguntou. "Estou", disse.
Ele sorriu e disse que eu era a primeira alma a implorar para voltar em vez de implorar para ficar. Depois de muita reflexão, ele finalmente disse que meu corpo não estava pronto para que eu voltasse. Se eu voltasse agora, meu corpo morreria e eu não poderia retornar. Caminhe comigo, ele disse, estendendo a mão. Eu peguei sua mão e começamos a andar juntos. O amor em seu toque me fez hesitar em minha decisão de querer voltar. Enquanto caminhávamos pelas ruas da cidade de cristal, comecei a ver minha vida se desenrolando diante dos meus olhos. Eu já ouvira falar o suficiente de experiências de quase morte para saber que isso era uma revisão da vida, mas a minha era diferente. Não vi uma tela ou dispositivo de reprodução de vídeo. Em vez disso, vi o que chamarei de imagens da alma. Vi a mim mesma nascendo da boca de Deus. Fui soprada à existência. Em seguida, vi a mim mesma pedindo a Deus para me enviar à Terra, para estar com os pais que eu havia escolhido. Vou pular as partes entediantes, mas vi a mim mesma casando com meu marido e o nascimento de nossos filhos. Vi minha morte novamente na mesa de operação. Não sei se é porque a alma é tão pura aqui, mas quando a revisão da vida terminou, me vi segurando esse homem e chorando. Está tudo bem, ele disse enquanto me abraçava. Isso acontece com todos quando eles revivem suas vidas do ponto de vista do meu pai. Claro, murmurei. Como pude não perceber que estava com Jesus? Talvez tenham sido minhas noções preconcebidas de que Jesus era um ser completamente diferente, ou talvez eu não estivesse tão ligada à religião quanto pensava. Meu Senhor, perdoe-me por não reconhecê-lo. Por favor, perdoe minha ignorância. Ele me assegurou que não havia necessidade de pedir perdão e me disse que isso era o que me aguardava quando eu voltasse. Enquanto dizia isso, apontou para o que seria a casa que seu pai havia preparado para mim. Quanto mais ele me mostrava, mais difícil ficava querer voltar. Acho que Jesus sentiu minha hesitação e foi gentil, repetindo que eu não precisava voltar. Antes de ser enviada de volta, me mostraram um futuro que talvez ou talvez não se concretizasse. Antes de contar o que é, quero que as pessoas saibam que nada está escrito em pedra. Em 2042, haverá um grande terremoto que dividirá não apenas o oeste dos Estados Unidos, mas também a maior parte da Ásia. Partes da Califórnia são engolidas pelo mar e o Japão e a Coreia desaparecem da face da Terra. Isso leva a muitas pequenas guerras a princípio, que eventualmente se transformam em uma guerra mundial por volta de 2048. Como em todas as guerras, tudo é disputado por recursos. A guerra finalmente termina em 2053, mas não sem que as três grandes superpotências, Rússia, China e Estados Unidos, cheguem perto de uma guerra nuclear total. É hora de você retornar, disse Jesus para mim. Estou pronta. Acordei com o som do médico dizendo para dar choque nela novamente. Lembro de gritar e depois desmaiar novamente. Saí da cesariana com 3 costelas quebradas devido à massagem cardíaca. Durante a recuperação, continuei perguntando às enfermeiras quanto tempo estive morta. Todas tinham esse olhar nos olhos e mudavam rapidamente de assunto. Eventualmente, parei de perguntar sobre isso, porque sabia que nunca obteria uma resposta direta. Sei que tudo isso pode parecer um pouco surreal, mas o que vi foi verdade. Não sei quanto tempo estive morta, se foram minutos ou segundos, mas sei que estava em casa e decidi voltar para os meus filhos. Como disse na parte inicial, contar isso para minha família me rendeu muitos olhares estranhos, mas ninguém foi rude comigo em relação a essa experiência. Ah, e antes que eu me esqueça, meu filho conseguiu sobreviver. Não apresenta sinais de síndrome de Down ou quaisquer problemas por ter nascido quase 2 meses antes do previsto. Deus é maravilhoso o tempo todo, mesmo quando não pedimos a Ele para ser. Quer continuar assistindo a outros relatos como este? Clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.